Autor de mais de 20 livros, entre contos, romances, biografia, membro da Academia Carioca de Letras, presidente de honra da Vila Isabel, nosso grande mestre Martinho da Vila chegou! Que bom, mestre! Bem-vindo, viva Martinho! Bem-vindo, senta lá, por favor. Antes de mais nada, desculpas pelo atraso. Caramba, o trânsito está uma coisa terrível. E eu moro lá no subúrbio da Barra da Tijuca. Lá no final, só quase Recreio. Então, de lá até aqui, dormi no caminho, fez tudo. É isto. E ele me convidou aqui para recomendar uns livros para que se deve ter na mesa de cabeceira, na biblioteca caseira. O hábito de ler é importante. Eu falei para ele, não precisa indicar livro. Livro, você pode ler qualquer livro. O importante é ler. Sim. Concorda? Sim. Isto. Como começou o teu hábito de leitura, Martinho? Eu li esse livro aqui, eu queria começar por ele, que é o livro de Memórias, Memórias de Teresa de Jesus. É um livro do Martinho. Você escreveu primeiro ele em 2003. Isso. E aí depois você reescreveu ele. Exato. Eu reescrevi. Por que você reescreveu, Martinho? Porque esse livro, ele foi inspirado no Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, com a diferença que a do Machado é uma ficção total. O cara morreu e conta a sua história e tal. Esse é mais real, porque a minha mãe faleceu e ela que contou a história da nossa família para a gente. Então, eu escrevi como se fosse ela falando. Sim. E eu reescrevi o livro porque passaram-se 20 anos. Como o livro é da história da família, em 20 anos muita coisa acontece, né? Aí você atualizou, então, com a história da família. Exato. Aí muita gente nasceu, muita gente morreu, muita coisa aconteceu. Entendi. Aí eu continuei contando histórias como se fosse ela. E esse aqui saiu agora, em 2023, pela editora Malê, né? Exatamente. Martinho, sua mãe, né? Você, com a voz da sua mãe nesse livro, você comenta que seu pai foi quem te alfabetizou, foi ele que te ensinou a ler. E eu gostei que você definia ele como um mulato letrado, trabalhador e amante das folias de reis, cantador de ladainhas caseiras e dos calangos nos bailes de sanfona. Diz que ele tinha uma caligrafia bonita e que lá em Duas Barras era saudado assim: bom dia, seu Josué das Letras. Bom dia, seu letrado. Eu achei bonito isso. Naquele tempo, no Brasil, tinha muito analfabeto. Ainda temos, infelizmente, né? Mas lá no interior, Duas Barras, estado do Rio de Janeiro, onde eu nasci, quase todos eram analfabetos. E o pai, ele tinha boa leitura, para o pessoal lá, ele tinha uma cultura avançada. Ele funcionava como guarda-livros de fazendas e tal. E ele alfabetizou também muitos filhos de fazendeiros e tal. Por isso que ele era chamado de seu letrado. E ele gostava de cantar, não cantar como cantor, mas
cantar normalmente, assim, fazer as coisas cantando, escrever também. Acho que eu herdei essas coisas dele, depois é que eu descobri. No interior ainda tem um folclore chamado Folia de Reis. Folia de Reis é geralmente uma pessoa tem um problema e faz uma promessa que se aquele problema for resolvido, vai montar uma folia de reis durante 7 anos e tal. E tem Então ele escrevia, eles saem do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Sim. E o pai escrevia, cantavam, tocavam violão, aquelas coisas. E o pai escrevia os versos para os mestres cantarem e tal. Tem uma música até que eu fiz que diz assim: a 25 de dezembro se reúnem os foliões e vão para as ruas bater caixa nos portões. Levam pandeiro, sanfoneiro, violões. Eles só voltam para casa dia 6, dia de reis, por 7 anos. Se repete o ritual. Para todo canto levam bem, espanto mal. Na folia tem palhaço que faz verso ladainha, representa o tinhoso, tentador das criaturas, mas também tem a bandeira do divino, mas atrás os 3 reis magos procurando Deus menino. E nas portas eles cantam assim: ou de casa, ou de fora, ou de casa, ou de fora, quem de dentro deve estar, os de fora, santos reis que lhes vieram visitar. É isso. Ô Martinho, seu pai faleceu, você tinha 10 anos, né? Eu tinha 10, E aí, no seu livro, sua mãe conta que 2 professoras aposentadas, né? Dona Ida e Dona Alzira, que eram amigas dela da igreja, que ajudaram também na continuar a sua formação e te matricularam numa escola pública. Exato. E quando é que você toma, por exemplo, Machado de Assis, que você compõe já na Boca do Mato um samba para desfilar em homenagem a Machado de Assis? Quando que você foi ler pela primeira vez? Foi nessa educação de escola pública? Na escola pública eu peguei o hábito de ler. Porque teve fizeram um concurso. Eu estudei numa escola pública Rio Grande do Sul, que fica no Engenho de Dentro. Na época era uma escola assim, meio padrão. E eu ganhei um concurso de redação entre as escolas e tal, os alunos daquela classe, não sei qual era, já não me lembro qual. E ganhei um livro sobre... Entre os presentes tinha um livro sobre o Rio Grande do Sul, bonito. Aí eu comecei a ler e tal. E depois eu fui na biblioteca da escola, peguei mais um outro livro e fui... Assim eu fui... Entendi. Avançando. Agora, escrever... Eu comecei na escola de samba... Eu comecei pequeno. Eu era miudinho, tinha mania de fazer versinhos rimados, fazer acrósticos, aquilo com o nome das pessoas e tal. Sei. Eu brincava com isso. E fazia paródia também, pegava uma música de sucesso e tal, e fazia uma outra letra e tal. E depois eu fui para a escola de samba, comecei lá tocando frigideira, era pequeno, da bateria, depois passei para os repiques, depois fui diretor de bateria, passei para a harmonia, fui avançando e tal.
Entrei para lá dos compositores e fiz o meu primeiro samba enredo. Foi sobre Carlos Gomes, um samba pequeno. Aí depois fiz um outro sobre... E a escola se deu bem com Carlos Gomes. Sim. Tirou uma boa posição. Aí depois, no ano seguinte, eu fiz um outro sobre o Almirante Tamandaré, era o tema. E no terceiro, foi sobre Machado de Assis. O tema era Vida e Obra de Machado de Assis. Eu não tinha ligação nenhuma, não sabia nada sobre Machado, na verdade. Aí fui dar uma pesquisada e tal, procurei saber, e descobri que tinha uma grande muitos pontos em comum com ele, né? Sim. Primeiro que ele era negro, assim como eu, que eu não sabia. E segundo que a mãe dele era lavadeira também. Antigamente, algumas senhoras da periferia ou das favelas pegavam roupa, lavavam, entregavam e tal. E a mãe dele era lavadeira como a minha mãe. E também eu fui criado no Morro. E ele era mais do Morro do que eu, porque ele nasceu no Morro do Livramento ali. Então, eu falei, então, muitos pontos em comuns. Aí isso me incentivou mesmo para fazer o samba. E eu fiz. E a escola se deu bem. Nós éramos do segundo grupo, passamos para o grupo das grandes escolas. Sim. Muito legal. Isso, quer saber, já está curioso para saber como é que é o samba, né? Não, também estou curioso, mas isso ainda é na Aprendizes da Boca do Mato, não é na Vila ainda, né? Não, isso não é era na antes. Vila. Era na Boca do Mato, tem um bairro, que a maioria, o pessoal deve conhecer, lá do Ninho de Vasconcelos. Tem a Serra dos Pretos Forros, que também é chamado Morro da Boca do Mato, né? Uhum. E lá é que eu fui criado. E lá tinha uma escola de samba que chamava-se Aprendizes da Boca do Mato. Que o nome, tirado esse nome, ela foi fundada por um fulhão que era de uma escola de samba que era mais famosa, Aprendizes de Lucas, que era verde e branco. Então ele fundou a escola, botou Aprendizes e tal. É isso. Mas aí como é que era o samba? O samba. Você voltou a escola para o primeiro grupo. Vê se eu me lembro aqui, né? Que às vezes o pessoal pede uma música assim, caramba, eu tenho que dar uma pensadinha, uma ensaiadinha. Muita música eu já fiz. Mas essa assim, um grande escritor do meu país está sendo homenageado. Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado, nascido em 1839, lá no Morro do Livramento. A sua lembrança nos comove, seu nome jamais sairá do esquecimento. Aí tinha um larará que os sambas tinham antigamente. Lará, larará. Era beleza. Aí tinha a segunda parte. Já faz tantos anos faleceu o filho de uma humilde lavadeira que no cenário das letras escreveu o nome da literatura brasileira. De Dom Casmurro foi autor da Academia de Letras. Foi sócio fundador. Depois ocupou a presidência, tendo demonstrado grande competência. Ele foi o literato mor, suas obras lhe deram reputação. Quincas Borba, Esaú e Jacó, a mão e a luva, a ressurreição. Ele tinha inspiração absoluta, escrevia com singeleza e graça. Foi sempre uma figura impoluta, de caráter sem jaça.
E gozado que eu escrevi essas coisas, essa história do Machado toda, mas eu não conhecia muito nada. Foi tudo assim pesquisado e anotado. Depois eu não tinha lido nenhum livro dele. Depois é que eu fui ler as obras que eu citei, Quicas Bobas, aí o Jacó, Amor e a Luva, tudo eu li depois. Mas hoje eu já li quase toda a obra dele. Você trouxe dele o Memórias Póstumas, de Brás Cubas, né? Que foi o que você escolheu para recomendar aqui para a biblioteca, né? Exato. Nesse aqui que eu me inspirei para fazer aquele ali. Sim. Maravilha. Essa história, Martinho, está nesse livro aqui que você recomendou, do Sérgio Cabral, As Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Isso. Que fala da formação das escolas e tem várias entrevistas também com fundadores, né? O Zé Quete, Mano Desta Viola, Dona Ivone Lara. E aqui tem uma entrevista com você que ele te chama ainda de Martinho da Boca do Mato. Ainda. Isso. Mas tem uma história que eu gostei aqui, que ele contando como você saiu da Boca do Mato para a Vila Isabel, para ser o Martinho da Vila. Eles te convidaram ainda como achando que você fosse datilógrafo administrativo ainda? Eles não sabiam que você era compositor ainda? Isso. Porque viam você organizando ali a escola da Boca do Mato. Era um pouco assim? Você fazia um pouco a administração também da escola? Na escola eu era secretário da diretoria, fazia aquelas coisas todas, organizava as composições, fazia tudo lá na Boca do Mato. E quando eu fui para a Vila Isabel, perdi o fio, não? Não, quando você foi para a Vila Isabel, eles te convidaram. Exatamente. E aí eles me convidaram mais para trabalhar, auxiliar a diretoria, organizar lá de compositores. Eu fazia os livretinhos lá com letras que se cantava nos ensaios e tal. Eles gostavam daquilo. E aí eu fui para a Vila Isabel. Quem me chamou foi um diretor lá. Fui gozado do seguinte: o presidente da ala de compositores era um ninguém chamado Tião Graúna. Graúna porque ele cantava bem. E Graúna é um pássaro, sabe, né? Sim. Aí o Tião falou, na reunião da ala: olha, você foi convidado pelo diretor aí, não sei qual, mas aqui, na aula de compositores, eles não mandam. Aqui tem ordem, a gente que resolve as coisas e tal, e aqui tem normas. Coisa número 1, você tem que fazer um samba alusivo à Vila Isabel. Senão você não vai poder fazer samba enredo, não vai fazer nada. Aí eu falei, eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando na minha vida para cá, mas não sabia disso, mas fiz um samba, eu acabei fazendo um samba para cantar, falei, vou ter que cantar um samba na quadra, então eu fiz um samba de chegada à escola e tal. Boa noite, Vila Isabel, quero brincar o carnaval na terra de Noel. Boa noite, diretor de bateria. Quero contar com a sua marcação. Boa noite, sambistas e compositores. Falei de todo mundo. Aí eles falaram, canta aí o samba. Não, fiquei para cantar. Não, canta aí. Cantei. Foi uma maravilha. É isso. Você, em 67, a Vila já desfila com um samba seu, né? Que é Carnaval de Ilusões. Logo no primeiro ano, eu cheguei em 66. Nesse ano eu não fiz samba, porque na época uma pessoa que é de uma escola de samba, que ia para outra, ele não... Naquele ano ele podia trabalhar, funcionar, mas não desfilava, porque senão ficava visto como cara que não tem bandeira, troca de camisa. Tinha uns apelidos que falavam índio sem bandeira. Sei. Então, em 66, eu não fiz o samba.
Em 67, aí eu fiz o samba enredo logo, ganhei o concurso samba enredo. Fiz eu e um compositor chamado Ailton Gemeu. É isso, Carnaval de Ilusões. Foi bonito o desfile. Aquele que eu aproveitei o verso do cantorio infantil. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar fantasia. Ele fala disso aí, né? Sim, esse livro é muito bacana. Eu não tinha, eu adorei que você recomendou esse livro aqui, porque a gente aprende muito sobre essa formação das escolas de samba, né, do Rio. Sérgio Cabral, o pai, ele é um grande escritor. Esse livro, para quem quiser entender um pouquinho de escola de samba e da importância da escola de samba na sociedade brasileira, esse livro aí. Sim. Esse aí é o mais completo que eu conheço. Martim, uma dúvida que eu fiquei, uma curiosidade. A sua mãe, ela chegou a ser alfabetizada? Ela aprendeu também a ler e escrever? Não, minha mãe nunca foi à escola. Nunca foi à escola? Nunca foi à escola. Nunca frequentou a escola, ela. Mas que bom que agora ela tem um livro dela escrito como se fosse ela, né? Por ela. Um filho desse não deixou barato, Mas né? é escritora. Ela é escritora. Vamos de Lima Barreto, que você também selecionou os Brusundangas. Esse é um livro também que eu recomendo muito. O Lima Barreto, todos sabem que ele foi um dos nossos grandes escritores, né? Aliás, foi reconhecido só depois da morte. Sim. Porque ele sempre foi muito combativo, combatia a sociedade, a classe dominante, a imprensa, o governo. Ele era terrível. Então, ele não gozava das graças, então ninguém indicava, mas liam os livros dele. Sim. Ele, depois que ele faleceu, aí começou a ser reconhecido como um dos nossos grandes escritores. E esse livro, Brusundangas, né? Esse aqui. Ele Brusundangas, esse mesmo. É fantástico. Como ele sempre foi combativo, ele imaginou um país fictício chamado Brusundanga. Sim. E Brusundanga eram os cidadãos desse país. E ele criou personagens com outros nomes que o povo se identificava com os ministros da época, o presidente da República. Então, é fantástico, é fantástico. É um livro divertido de se ler até. Muito bom. Uma Esse sátira. Opa, obrigado. Com vontade. Aqui? Tá. Esse eu não estou me ouvindo aqui, nesse aqui. Mas está funcionando para vocês? Então tá. Tá sim. Vamos de... Você também recomendou, falando também de personagens, você recomendou também 1808, que é o ano que a família real portuguesa foge de Portugal, de Napoleão, e chega no Brasil também. Isso. Esse aqui é do Laurentino Gomes, é um livro não é sátira, é um livro de história, mas também bem interessante na coisa do humor também, porque a chegada é bem caótica também, né, da corte portuguesa aqui. Esse livro, Fernando Moraes, é muito porque ele é um livro de história, mas... Esse é o do Laurentino Gomes. Hein? Esse é o do Laurentino Gomes, né? O 1808. No do Laurentino Gomes, desculpe, falei errado. Mas o livro é impressionante. A Portela, num ano, fez um tema que era Transmigração da família real para o Brasil. E o Candeias, junto com o Valdir 59, fizeram o samba enredo, que é o resumo desse livro aí. E esse livro não existia. Não vou cantar porque eu não sei cantar ele todo, mas é mais ou menos assim. Diz mais ou menos que, quando veio para a nação, que mais tarde o consagraria, Dom João VI, o novo magistrado, ao chegar no estado da Bahia, instituiu um novo texto, abrindo os portos do Brasil para o mercado universal.
Logo após, seguiu seu roteiro com destino ao Rio de Janeiro. Quando é que chegou, desembarcou com toda a família real. Incomensurável séquito, vultos de notável mérito, o iminente príncipe regente. Como ele veio fugir de Napoleão, ele se vingou. Um ano depois, Sua Alteza, D. João, ordenou a invasão da Guiana Francesa. E depois criou com sabedoria. Ele é muito ligado às artes. Para nós foi muito bom ele ter vindo. Academia de Marinha, Museu Nacional, Escola de Belas Artes, tudo criado por ele. Também o primeiro jornal do Rio de Janeiro. Sim. É isso. Naquela época tinha muito samba enredo histórico, né, Martinho? Histórico. Falando com temas pré-determinados para as escolas desenvolverem, né? As escolas de samba eram muito... os temas eram... esse samba aí, essa letra que eu acabei de cantar, hoje em dia não ganha samba enredo na quadra. Porque hoje é tudo corrido, tudo a jato, né? Os sambas são mais curtos. Sim. Então, as escolas de samba faziam temas que contavam a história do Brasil e facilitava para as crianças do morro, das escolas de samba, em provas de história, estava lá tudo direitinho. E os enredos eram primeiro sobre a história do Brasil, de maneira geral, depois sobre os grandes vultos brasileiros, era República, Império, depois os brasileiros, vultos da independência, vultos sei lá, e foi por aí, por ser Isabel todo ano. Sim. E daí depois as escolas mudaram um pouco, foram fazendo o seu foco sobre os temas, né? E depois passou a criar novos temas, assim. Então, a Vila Isabel, inclusive, é bem inovadora nisso. Aquele que eu falei, Carnaval de Ilusões, do Ciranda Cirandinha, é uma história inventada. Sim. E, na época, foi até um pouco criticada e tal, porque não falava da história do Brasil. Era uma criança que sonhou com um carnaval em que desfilavam as figuras das histórias infantis e tal. Sim. Foi bonito para Chu. E, além disso, a Vila Isabel coloriu as fantasias. As escolas de samba respeitavam as suas cores, preto, vermelho e branca, azul e branca, verde e rosa, por aí. E a Vila coloriu as fantasias todas. Mas foi uma revolução. Todo mundo criticou e tal. Mas depois todo mundo aderiu. Depois todo mundo adotou. É isso. Eram sambas da história oficial e depois foi sendo a história contada pelo ponto de vista da própria escola, né? Como a história que a história não conta, né? Do samba da Mangueira também. E o próprio Kizomba, que você foi campeão com o teu samba. E a escola só fazia o samba exaltação. Sim. Hoje as escolas fazem samba também, sambas às vezes críticos até, né? Sim. É isso. Você falou do Fernando Moraes, Chateau, o rei do Brasil, que você trouxe também essa biografia, que é muito interessante porque eu não consegui ler ele inteiro, depois que você me indicou, eu comecei a ler, não terminei, mas ele vai dando uma aula de história, assim, de você ver a formação de Brasília, o surgimento da televisão no Brasil, tudo você passa por esse personagem. Ele contando fazendo a sua história, ele vai contando. É uma biografia muito... É um livro bem legal, escrita. Interessante. Mas é muito grosso. Eu não gosto de livro grosso. Livro grosso é chato. Primeiro que eu viajo, mas levar o livro é pesado. O livro pesa. Então, ele podia ter feito isso aí em 3 volumes. Sim. A gente leva bonitinho, cabe na bolsa.
E fica mais tranquilo de ler, né? É isso. Sim. Você já tentou livro digital, Martinho? Kindle, essas coisas assim? Não? Eu não sou adepto. Entendi. Já dei uma olhada e tal, mas não. Porque o livro é interessante você pegar o livro, sabe? Sim. Pegar o livro, sentir o livro, conduzir o livro, sabe? Sim. Isso é que é legal. Ô, Martinho, esse livro aqui, Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, também virou samba, né? Na tua mão, né? Ou versos dele. Não. Você acabou mencionando ele? No Vai ou Não Vai? Ah, vai, não vai. Como é que sabe da minha vida? Pesquisei, Martinho. Estudei para vir conversar com você. É teu verso que a gente... É o samba que eu falo, vai ou não vai, se não vai eu vou. Se eu tiver aqui pro Nordeste, vai de uma pessoa e tal, vai por aí. E tem e termino lá com minha alma só quer voar nas asas da gaivota. Uma Bíblia é Fernão Capelo. Uma deusa é uma mulher. É isso. Eu tenho um sobrinho que é evangélico. Ele é meio xiita até. Aí ele falou, ô tio, você não devia te falar essa música aí, você não canta essa música não. Mas por quê? Pô, então você diz que uma Bíblia é Fernão Capelo. Não gostou nem um pouco. Mas esse livro eu indiquei porque ele é importante. Ele conta a história de uma gaivota que se chamava Fernão Capelo e que ficava assim intrigado, que as gaivotas todas, em geral, voam baixo, ficam à volta dos navios, dos barcos, dos pescadores, das embarcações para pegar um peixe e tal. E ele via algumas aves voando lá alto, sabe? Aí ele falou, acho que eu também posso. E conseguiu subir, voar e tal. Então, o ensinamento melhor desse livro, por isso que eu indiquei, porque a gente tem que sonhar, voar é como sonhar também, né? Sim. Então, a gente tem que sonhar. Quem sonha baixo consegue pouca coisa. Quem sonha alto consegue grandes coisas. E todo mundo deve sonhar cada vez mais alto. Isso aí. Temos compadre de Ogum também, Jorge Amado, que é também, você falou do seu sobrinho evangélico, e me chamou a atenção também no teu show do Oi Casa Grande, quando você canta os 7 Encruzilhadas, que você chama o teu filho preto para cantar, e você fala, o meu filho preto, que é messiânico. Ele é messiânico. É messiânico, e você cantando com ponto de macumba com ele. E aí, esse livro aqui é um pouco, muito sincrético, essa conjugação de catolicismo com candomblé também. Tem muito isso na obra do Jorge Amado e tem muito isso também, acho que na tua convivência também, né? Familiar, né, Martinho? É isso. O Jorge Amado é um grande escritor. Esse livro é um dos bons livros dele, o Compadre de Ogum, que tem uma história interessante. Alguém, um amigo, uma pessoa que ia ter um filho, prometeu que se o filho nascesse direitinho, essas coisas todas, ia dá-lo para Ogum batizar. Que Ogum... Não, ele ia ser afilhado de Ogum, porque Ogum, ele era filho de Ogum, essas coisas todas. Depois a criança nasceu, ficou com um problema. Como é que eu vou dar a criança para o Ogum batizar, né? Aí ficou com esse problema e tal, o livro vai desenrolando. Aí depois ele resolveu o seguinte, ele descobriu
um amigo dele que era do candomblé e que recebia o Ogum. Aí ele falou para o cara ir lá na igreja e tentar. Aí o cara chegar, o cara acaba se incorporando e batiza. É uma história muito maluca essa do Jorge Amado. Ele incorpora e batiza na igreja. Exato. E ele se torna o padre de Ogum, né? O padre nem nota, porque ele está incorporado. No Espiritismo, há algumas pessoas que, quando entram em transe, se transformam. E há outras que não. Dá pequenas diferenças na fala, na expressão facial, muito pouco. Tem umas pessoas que são assim. E esse compadre dele era assim. Eu tenho um primo, ele tinha, que ele já também faleceu, Jaides, que ele era espírita. Eu nasci no estado do Rio. O meu pai tinha um irmão que casou foram 2 irmãos casados com 2 irmãs. E o meu pai veio para o Rio de Janeiro e o irmão dele foi para São Paulo. E as famílias nunca mais se encontraram e tal. Como eu fiquei mais famoso, falei que eu era e tal, aí acabou que descobriram que éramos parentes e tal. E o Jaides, esse meu primo, eu fui lá em São Paulo, ele falou: primo, eu tenho a vontade de ir no Rio de Janeiro, mas de avião. É uma coisa que eu não vou fazer nunca, é muito caro esse negócio de passagem. Mas por quê? Porque dizem que é muito bonito chegar no Rio de Janeiro de dia. Quando o avião dá uma volta assim, tão bonito, você fica, qualquer uma pessoa se encanta com a beleza da cidade. E voltar para São Paulo à noite, porque São Paulo de noite é bonito, muita luz, aquele mar de iluminação, carros andando, parece que a cidade está se movimentando, a impressão que tem é essa, né? Mas ele tem essa maneira de se incorporar, não sei como. Aí, depois de um tempo, ele veio, voltou, a gente se encontrou novamente, falou: como é que foi? Gostou da... Aí ele: olha, eu vou falar a verdade, eu não vi foi nada. Cheguei no avião, apaguei. Não vi a chegada do Rio de Janeiro. Depois fiquei legal e tal. Quando fui para São Paulo, entrei no avião, apaguei de novo. Então, e ele não tem a menor necessidade de mentir, né? Ele recebeu o santo no avião. Ele recebeu no avião. Aí isso é uma coisa incrível. Tem umas coisas do espiritismo. Sim. Eu não sou muito do espiritismo. Eu sou um católico assim que tem os santos assentados e tal, com o pezinho na Umbanda. Aliás, a Umbanda e o candomblé e o catolicismo convivem muito bem. Sim. Mas... Vamos falar, então, de Jubiabá também, do Jorge Amado, que é um pai de santo também, né? Exato. O Jubiabá é um dos grandes livros do Jorge Amado. Sim. Jubiabá era um feiticeiro. Sim. Que morava num morro que tinha um nome horrível, Morro do Capa Negro. Caramba. Capa Negro. Capa Negro. Acabou. Mas o personagem, ele vai pedir a mulher dele foi embora, ele vai pedir o Jubiabá para fazer um feitiço para a amada dele voltar e tal. E tem outras coisas bacanas no livro, que ele diz que o homem tem 2 olhares. Um enxerga e outro vê. Isso é para pensar, né? Enxergar e ver não são a mesma coisa. Sim.
E tem o olho da maldade, que todos nós temos um pouco, segundo ele, né? E o olho da piedade, que todos nós também, mesmo o cara muito ruim, sempre tem alguma coisa de bom. Mas que não se pode ter um olho só de um jeito, tem que ter os dois olhos, da bondade e da piedade. Senão a pessoa não sobrevive. Se ele tiver o olho da bondade só, ele é uma pessoa muito boa, não consegue conviver com as maldades que ele vai ver pelo mundo. E se ele for muito mal, é impressionante essa história do Jorge Amado, que ele escreveu. É um livro que tem alguns ensinamentos filosóficos. Virou samba também, né, Martinho? Jubiabá virou samba também, né? Eu fiz um samba. E o Jorge Amado, eu estava num hotel, numa cidade aí tinha um cara sentado assim, eu falei, rapaz, esse Jorge Amado. Ele me olhou, eu olhei para ele. Você me parece Jorge Amado. Ele falou, sou o mesmo. E você? Me parece Martinho da Vila. Aquele que fez a música do Jubiabá, fiquei muito contente. Que legal. Eu fiz a música. Quer dar um trechinho pra gente do sambinha do Jubiabá? Você lembra esse? Vou ver se eu me lembro. Espera aí, como é que é? Jubiabá. O homem tem dois olhares, um enxerga e outro vê. Um enxerga e outro vê, um enxerga e outro vê. Tem o olho da maldade, o olho da piedade, mas tem que ter olhos bem grandes para poder sobreviver. Jubiabá, ô Jubiabá, faz o feitiço bem feito para minha nega voltar. Temos o e vai por aí. Sabe? E Jorge Amado gostou, fiquei contente. Ô Martins, sabe o que eu ouvi no Jubiabá? Eu lembrei da Madalena, do seu disco novo, que você fez a composição, porque você fala para o Jubiabá, faz um feitiço bem feito para minha morena voltar. E Madalena faz uma macumba mal feita, né? Que você fala, não sei que muamba que Madalena arrumou, que o feitiço dela deu errado, né? Madalena, desse disco novo. Eu tenho aquela famosa, que é Madalena, você é meu bem-querer. Isso aí é um grande sucesso. Sim. Mas no disco novo tem uma outra que não sei que Madalena, muamba. Linda Madalena. Sim. Madalena era uma cabrocha bonita do samba, companheira inseparável de dois mulatos. Tinha logo dois. Dois bambas. Andavam dizendo que a Madalena, do Chico Pacato, gostava um bocado, que tinha um chamego com cabra de fato, mas ela era toda do Zé do Amarrado. Porém, certo dia, linda Madalena foi a uma macumba fazer uma prece para que um dos mulatos com ela ficasse e os dois inimigos as pazes fizessem. Não sei que muamba mandou fazer ela, que o Zé do Amarrado ganhou uma vela. Linda Madalena, pivô de um conflito, foi com Chico Pacato, por vias de fato, morar no distrito. Coitada da Madalena. Coitada, né? Um na vela e outro no distrito, né? A macumba não foi bem feita. Não foi bem feita a macumba da Madalena. Eu digo, não sei que mal pode fazer. Ela queria que os dois ficassem... E ela ficasse com um e tal, mas não deu certo. A macumba não era boa. Macumba fraca. Temos também Ney Lopes, também, que você escolheu. 20 contos e uns trocados. Também compositor, sambista, letrista. Ney Lopes é um grande compositor, grande escritor, um intelectual mesmo. Ele é um escritor assim, como se diz, compulsivo.
Tem livros que não acabam mais, Ney Lopes. Ele tem, acho que ele tem mais de 40 livros. Tem mais de romances. 40 livros. Ele não... E o Ney Lopes, ele tem maneira de... Você falou que eu tenho maneira de escrever, mas Ney Lopes é o dobro. Mas ele também é um grande compositor, já fizemos algumas músicas em parceria e tal. E ele escreveu esse livro aí que é 20 contos e uns trocados. Parece que são 20 cruzeiros ou 20 reais e uns trocados, mas não, são 20 contos que ele escreveu, e os trocados são trechos assim, textos que ele escreveu que não chegam a ser um conto. Então, os trocados. Muito legal. Livro de contos, eu gosto muito de livro de contos. Porque é o livro que a gente pode ter. Eu sempre tenho, assim, no meu quarto, um livro de contos. Assim. Então, agora eu estou com 50 contos de Machado de Assis. Uau. Tem cada um bacana, já li alguns já. Porque o livro de contos é melhor. Às vezes, ler um livro inteiro é meio complicado. Por isso que eu falei que eu não gosto de livro grande. A gente cansa, para pelo meio, depois passa para outro, acaba não lendo o livro inteiro. E em um livro de contos, você não tem esse problema. Os contos nunca são muito grandes, né? Um conto tem, em média, 3, 4 páginas ou folhas. Então, você pode, antes de dormir, abre um livro de contos, qualquer lugar, vê um título, lê, é muito bom. Então, o livro de contos é o que eu mais recomendo, que todo mundo deve ter, livro de contos em casa. Que mesmo que quem tem preguiça de ler, quem não tem o hábito... Vai devagarinho, vai. Vai devagarinho, devagar chega lá. Ô, Martinho, a gente passou pelos 10 livros. Eu queria te pedir para a gente ir para o encerramento, se você faria um pouquinho, alguma parceria sua com o Ney Lopes, ou se você faria Flor dos Tempos, que ele compôs com o Rui Quaresma, que você gravou, que é uma exaltação à Vila Isabel, para a gente ir encerrando aqui. Flor dos Tempos, eu nem sei mais cantar. Foi do Ney Lopes e o Rui Quaresma. Rui Quaresma. Eu gravei Ney Lopes, eu fiz um outro também, Vasco da Gama. Eu fiz a música, Vasco também é grande, né? Grande demais. O Vascaíno gostou. É gozar que a letra é mais do Ney. Ele começa, o caso é com o navegante, mas ele vai falando do Vasco da Gama, o navegante. Mas depois, no final, a gente deixou claro que ele não estava falando do navegante, ele estava falando do Vasco da Gama. O time, que é o maior do Brasil, que vai ganhar esse campeonato ainda. Ainda está na... Exato, ainda está na linha de rebaixamento, mas ainda vamos ganhar o campeonato ainda. Eu sou Vasco, sabe por quê? Porque eu tinha um padrinho português, seu Rosa. Ele era vascaíno, então ele, pequenininho, me deu a camisa do Vasco, uma coisa assim. Então eu virei Vasco. Mas só por isso. Depois eu fiquei mais convicto por causa da história do Vasco. A história do Vasco é bonita, sim, muito bonita. O campo do Vasco é um templo, aquilo ali. Ali era tudo mais importante que acontecia no Rio de Janeiro com um grande público era no campo do Vasco. Getúlio Vargas fazia os discursos principais lá. Quando ele foi anunciar as leis trabalhistas e tal, essas coisas e tal, consolidação das leis trabalhistas, ele foi lá no campo do Vasco. O campo do Vasco também foi criado com a ajuda do pessoal. Todo mundo é o símbolo de que as pessoas unidas conseguem fazer. Todo mundo colaborou aqui, do jeito que trabalhou, todo mundo,
os torcedores criaram o campo, né? Fizeram. Essa é a sua história, tá correto? E o mais importante, naquele tempo, o futebol era uma coisa da elite. E o Vasco foi o primeiro time assim, legal mesmo. O Bangu já tinha posto umzinho lá. Mas o Vasco foi mesmo o primeiro que botou oficialmente os negros no time, para jogar no time. E sofreu crítica, foi ameaçado de ser expulso do campeonato e tal, mas manteve e fez. E não só isso. Daí, os brancos também que tinham nos times não podiam ser brancos de origem pobre, tinha que ser branco de uma certa tradição familiar e tal. E o Vasco rompeu com essas coisas todas. Então, isso ele foi importante na integração social, na luta contra o racismo, contra a diferença. Além disso, quando ele foi criticado, sabe o que ele fez? Botou o pessoal de sócio do clube. Sim. Muito bom, né? É isso. Por isso que sou Vasco. Vamos ganhar, hein? Sonhar grande, né, Martinho? Tem que sonhar grande. Ele fez um samba, uma música, como é que foi? Foi no período que o Vasco estava nessa, assim. Geralmente as pessoas fazem música assim quando está ganhando e tal, né? Mas eu sou o contrário, eu gosto de fazer uma coisa porque vai incentivar, né? Eu fiz, como é que é? Calango vascaíno, estou sem consolo. Uma grande alegria ver meu Vasco jogar. Estou cansado de derrota, mas não vou me entregar. É de derrota, mas não vou me entregar. E se a morte é um descanso, eu não quero descansar. É isso. É isso. Bom, só agradecer demais você ter vindo. É uma honra ter te recebido aqui, feito essa conversa. Isso. Uma alegria danada. A gente agora, o Martinho, a gente queria abrir, se alguém tiver alguma pergunta também do Martinho, se quiser puxar um papo, pode ser, Martinho? Para fechar? Para fechar. Se alguém tiver uma pergunta, alguma curiosidade, qualquer coisa, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que eu não sei. Quem Bap falou aqui? Não. Quê? Tem microfone aqui. Então, primeiras damas lá no fundo, quem está? A Daniele Barros, secretária estadual de Cultura. Podia que bom alguém que você tá levar aqui. um microfone? Isso, beleza. Poxa, que Leva honra. o fone pra pessoa. Nossa secretária de Cultura está aqui. Eu estava aqui, adorei ouvir a história do Vasco, apesar de ser flamenguista, já conhecia essa história, né? Então, a gente é flamenguista, mas admira essa trajetória. E ninguém é perfeito, né? Então, tudo bem. Martinho, eu sou Daniele Barros, secretária de Cultura, maior prazer recebê-lo aqui nessa casa, nessa Biblioteca Parque, que é uma biblioteca pública, aqui no meio do Saara, que dialoga com os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro não é só a capital. E a gente sabe que você tem uma paixão, pelo menos eu desconfio, já ouvi dizer, quero ver se é verdade, por uma cidade do interior, que é uma cidade muito querida nossa, que é Duas Barras. Queria que você me falasse um pouquinho da sua relação com a cidade de Duas Barras e com o interior do Estado do Rio de Janeiro. Pois não. Duas Barras, depois do Rio de Janeiro, é a melhor cidade do mundo. E lá, ela fica... Deve saber, mas eu vou fazer. Vou falar. Vou dar mais ou menos a posição geográfica. Nos arredores, Cantagalo, Teresópolis, Nova Friburgo e Bom Jardim, bem no caminho. Eu chamo de meu off-rio lá. Meu off-rio tem um clima de montanha. E os Montes Ares vêm da Serra de Petrópolis. É um lugar especial para quem é sentimental
e aprecia um gostoso bacalhau. O pessoal às vezes estranha, bacalhau? Por que eu meti bacalhau? Foi só para rimar? Não foi, não. É que há muito tempo atrás, um que depois virou dono de restaurante lá, chamado Everardo, uma figura típica de Duas Barras, ele veio ao Rio de Janeiro e foi num lugar, foi para pedir comer alguma coisa, e viu uns bolinhos, o cara ofereceu, ele comeu, gostou muito, bolinho de bacalhau. Aí ele comprou algum, ele perguntou para o cara como era aquilo, de que era feito e tal. Aí o cara falou, você pode levar. Ele levou alguns para fritar lá, pronto já, né? E ele tinha um botiquinzinho pequeno, onde as pessoas que tomavam cachaçinha, ele dava um tira-gosto, aí ele passava, dava um pedacinho de bacalhau, do bolinho de bacalhau, ficou famoso aquilo ali. Depois ele veio ao Rio de Janeiro, comprou mais, e depois ele se inteirou mais sobre bacalhau e criou lá um restaurante chamado O Rei do Bacalhau. Muito legal, Everardo. Então, por isso que eu botei o lugar. Um lugar especial para quem é sentimental e aprecia um gostoso bacalhau. O galo canta de madrugada e a bandinha toca na praça. Na entrada um vale que é encantado, tem cavalgada, tem procissão. As cachoeiras principais de lá são duas. E a barra é limpa, porque lá não tem ladrão. Tomo cachaça com os amigos lá na Cachoeira Alta. E na queda do Tadeu, churrasco ao lago. Tem um lago para ir para o Carmo. Carmo é uma cidade que fica próxima. Tem muita curva. E a preguiça, então, me faz ficar na praça. Eu nem preciso trancar o carro. A chave fica na ignição. A minha vila fica meio enciumada. Se eu pego estrada, eu vou correndo para lá. Se alguém pergunta, eu não digo onde fico, tal lugar, mas canto um samba para quem adivinhar. É isso. Eu só posso te agradecer demais, Martim, você ter vindo, enfrentado a linha amarela com risco de bomba e tudo mais, e ter vindo aqui dar essa conversa boa, contar a história, falar dos seus livros, falar da Teresa de Jesus, que eu adorei ler esse livro, recomendo a todo mundo conhecer essa. E ela ainda faz piada com Machado de Assis no final, que eu adorei, ela comparando o Memórias Póstumas de Brás Cubas com as memórias dela. Eu gostei, achei bonito legal. Demais. Exatamente. Bem, eu também fiquei bastante contente e feliz de estar aqui, porque a gente falar de literatura, então é sempre muito bom. E geralmente é meio difícil, evento literário, palestra, vai ser pinguinho de gente, né? E aqui veio bastante gente, vocês estão aí. Então, muito obrigado pela presença, vocês me deixaram muito feliz. Aê. Obrigado. À minha direita, cai um sol vermelho e branco.